بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de fiqh, de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Fiqhi wal Hadith, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Continuamos neste capítulo que é Arkanu Salah, o capítulo dos pilares da oração. Na aula anterior terminamos o quinto pilar da oração e iniciamos nesta aula de hoje, bi'idhnillah, o sexto pilar da oração. Então o autor diz: Sadisan as-sujud. O sexto pilar da oração é o sujud, a prosternação. A prosternação. O sexto pilar da oração é a prosternação. E o autor diz que a descrição do sujud, da prosternação, diz, e a sua descrição é que a pessoa pose no solo, a sua descrição é que a pessoa pose no solo a sua testa, o seu nariz, as palmas das suas duas mãos, os seus dois joelhos e a ponta dos seus dois pés. A descrição do sujud é que a pessoa pose no solo a sua testa e o seu nariz. A sua testa e o seu nariz. As palmas das suas duas mãos, os seus dois joelhos e a ponta dos seus dois pés. والدليل على ذلك والدليل على أنه ركن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. وكذلك وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Então, depois de ter mencionado a descrição do sujud, da prosternação, o autor mencionou as provas, al-adillah. E a primeira prova de que o sujud é um pilar, o autor mencionou a
palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, consoante o sentido do versículo número 77 da Surat Al-Hajj: ó vós que creram, inclinem-se e prosternem-se e adorem o vosso Senhor e façam o bem na esperança que prosperem. Ó vós que creram, inclinem-se e prosternem-se e adorem o vosso Senhor e façam o bem na esperança que prosperem. A segunda evidência mencionada pelo autor é um hadith narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que disse que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: foi-me ordenado de me prosternar sobre 7 ossos, sobre a testa, e apontou para o seu nariz, sobre as 2 mãos, os 2 joelhos e as pontas dos pés, e de não amarrar a roupa nem o cabelo. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse neste hadith narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma: foi-me ordenado, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala lhe ordenou de me prosternar sobre 7 ossos, sobre a testa, e apontou para o seu nariz. Portanto, a testa e o nariz é um só osso. Portanto, a testa e o nariz é um só osso. É um único membro. E ambos têm de ser pousados obrigatoriamente no solo. Aqui convém de sublinhar este ponto, pois muitas pessoas, muitos muçulmanos, se enganam ou fazem mal a prosternação, sendo que muitos muçulmanos se prosternam unicamente sobre a testa e não pousam o nariz também no solo. E como vemos neste hadith, e este hadith é muttafaqun alayh, este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim, não há dúvida no facto que é autêntico. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam nos disse que Allah subhanahu wa ta'ala o ordenou de se prosternar sobre 7 ossos. Foi-me ordenado de me prosternar sobre 7 ossos, sobre a testa, e apontou para o seu nariz. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse sobre a testa e apontou para o seu nariz. E aqui temos uma prova, uma evidência que o nariz tem de se prosternar com a testa. Ambos têm de estar pousados no solo. Quando fazemos a sujud, a prosternação, temos de obrigatoriamente pousar a testa e também o nariz. Então, repito, foi-me ordenado de me prosternar sobre 7 ossos, sobre a testa, e apontou para o seu nariz. Então temos aqui o primeiro osso. Sobre as 2 mãos. Sobre as 2 mãos. E as 2 mãos contam como sendo 2 membros diferentes. Então temos a testa e o nariz, que é um só membro. Depois temos as 2 mãos. Então temos aqui 3 ossos. Os 2 joelhos. Então temos aqui mais 2 membros, que fazem 5 ossos sobre os quais nos prosternamos. E para terminar, e as pontas dos pés. E as pontas dos pés, que fazem 7 membros sobre os quais nos apoiamos durante o sujud, durante a prosternação. Repito o hadith, pois este hadith é muito importante. Foi-me ordenado de me prosternar sobre 7 ossos, sobre a testa, e apontou para o seu nariz, sobre as 2 mãos, os 2 joelhos e as pontas dos pés. Então, logo que a pessoa faz a prosternação, a sujud, tem de se apoiar sobre estes 7 membros
obrigatoriamente. E no fim do hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: e de não amarrar, isto é, foi-me ordenado de não amarrar a roupa nem o cabelo. E foi-me ordenado de não amarrar a roupa nem o cabelo. E o sentido de não amarrar a roupa nem o cabelo é que a pessoa deixe os seus cabelos e a sua roupa se inclinarem e se prosternarem com ele. Que a pessoa não amarre o seu cabelo, nem segure, nem levante a sua roupa durante a oração. E entra nesta interdição uma coisa que muitas pessoas fazem, que é o facto de arregaçar as mangas ou, por exemplo, a parte de baixo do vestuário. Então também é importante de sublinhar que entra nesta interdição o facto de arregaçar as mangas, como explicaram os sábios. E tudo isto que estou a dizer são os ditos e são os verditos dos sábios sobre estas questões e não são coisas que eu digo de mim próprio. Aliás, tudo aquilo que digo é aquilo que ouvi dos sábios, que aprendi e que faço unicamente. O meu trabalho é unicamente transmitir, traduzir aquilo que disseram os sábios. Então, terminamos em relação a esta evidência. Quanto à outra evidência mencionada também pelo autor, de que a prosternação, a sujud, é um pilar, é um outro hadith mencionado anteriormente, que é o hadith fi hadith al-musi'i fi salatihi, a narração daquele que fez mal a sua oração, e ao qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ensinou como fazer a oração corretamente e lhe disse: depois prosterna-te até permaneceres imóvel na tua prosternação. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam, neste hadith que foi mencionado em todas as aulas, que é hadith al-musi'i fi salatihi, a narração daquele que fez mal a sua oração e ao qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ensinou a fazer a oração corretamente. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe disse: depois prosterna-te até permaneceres imóvel na tua prosternação. Depois prosterna-te até permaneceres imóvel na tua prosternação. Depois o autor diz: سابعا الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين. Então terminamos este sexto pilar da oração, que é a sujud, a prosternação, e iniciamos o sétimo pilar da oração, que é o facto de se sentar entre as duas prosternações. Podemos dizer assentada entre as duas prosternações. O sétimo pilar da oração é se sentar entre as duas prosternações. ودليله قول عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. O autor mencionou a evidência de que o facto de se sentar entre as duas prosternações é um pilar, dizendo que é o dito de Aisha radhiyallahu anha na descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dizendo: e logo que
levantava a sua cabeça da prosternação, não se prosternava novamente, senão depois de se estabelecer, senão depois de permanecer sentado. Então Aisha radhiyallahu anha nos descreve a oração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e nos diz que logo que levantava a sua cabeça da prosternação, não se prosternava novamente, senão depois de se estabelecer sentado, senão depois de permanecer sentado. Este hadith foi relatado por Muslim. Depois o autor diz, e a descrição desta posição, esta posição que se chama al-iftirash. Esta posição que se chama al-iftirash. E a descrição desta posição, al-iftirash, é que a pessoa se sente sobre o peito do seu pé esquerdo e pose o seu pé direito na vertical com os dedos em direção da Qibla. O autor aqui nos dá a descrição da forma de nos sentarmos entre as duas prosternações. Esta posição que se chama al-iftirash é que a pessoa se sente sobre o peito do seu pé esquerdo. A pessoa senta-se sobre o peito do pé esquerdo e pousa o seu pé direito na vertical. Podemos dizer o pé fica tipo de pé, com os dedos em direção de al-Qibla. Os dedos em direção da al-Qibla. Depois o autor passa diretamente ao oitavo pilar da oração, dizendo Thaminan at-tuma'anina. O oitavo pilar da oração é a tuma'anina. A tuma'anina. A tuma'anina, que é a quietude. A quietude. E a quietude é o facto de permanecer imóvel. É o facto de permanecer imóvel. E isto mesmo se o espaço de tempo é curto. E isto mesmo se o espaço de tempo é curto. Mas o que é importante é que a pessoa faça cada pilar de maneira a que se estabeleça, permaneça em cada um desses pilares quieto. Então este é o sentido da tuma'anina. É o contrário de fazer as coisas rapidamente. É o contrário de fazer as coisas rapidamente sem se estabelecer em cada um destes pilares. Então este pilar, que é o oitavo, é a tuma'anina, a quietude, que é o facto de permanecer imóvel em cada um destes pilares. Mesmo se o espaço de tempo é curto. Mesmo se a pessoa permanece imóvel um curto espaço de tempo, isto é, que não é muito longo, mas a pessoa permanece imóvel. Portanto, a quietude é o estabelecimento dos membros do corpo, que seja no ruku', na inclinação, que seja também fi ar-raf' minhu, ar-raf' min ar-ruku', que é o facto de se endireitar da inclinação, mas também no sujud, na prosternação, e fi al-julus bayna as-sajdatayn, mas também de estabelecer os membros do seu corpo nas sentadas entre as duas prosternações. Então o autor aqui mencionou alguns destes momentos nos quais a pessoa tem de se estabelecer, permanecer imóvel, permanecer quieto.
observar a quietude, que é, como mencionou o autor, na inclinação, quando se endireita da inclinação, na prosternação e logo que se senta entre as duas prosternações. Isto é, a pessoa tem de, em cada um destes movimentos, tem de observar a quietude, tem de observar o facto de permanecer imóvel e de os fazer com quietude cada um destes movimentos, cada um destes pilares. E este é um ponto muito importante porque podemos às vezes observar certas pessoas fazerem a oração, certos muçulmanos fazem a oração com uma rapidez tão grande que cada um de nós vê que este pilar não é observado por alguns muçulmanos. Então é importante de ensinar, é importante de lembrar a todos e que cada um de nós transmita aos outros, porque muitas pessoas são ignorantes destes pilares da oração e não sabem que a quietude, a tuma'anina, é um pilar da oração. E se, como dissemos anteriormente, se um destes pilares não estiver presente, então a oração é inválida. Que este pilar seja omitido por ignorância, por esquecimento. Em qualquer dos casos, a oração é inválida. Que seja por ignorância, que seja por esquecimento. Então é importante de lembrar a todos e que cada um aprenda a fim de adorar Allah subhanahu wa ta'ala corretamente. Depois o autor menciona a evidência. والدليل على أن الطمأنينة ركن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن الراكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. A evidência de que a tuma'nina, a quietude, é um pilar da oração, é um hadith. É esta narração que lembramos várias vezes, que é a narração daquele que fez mal a sua oração. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe ensinou a fazer a oração corretamente, lhe ensinou como efetuar a oração corretamente, dizendo: depois inclina-te até estares perfeitamente inclinado. Depois endireita-te até te estabeleceres de pé. Depois prosterna-te até estares perfeitamente prosternado. Depois senta-te até estares perfeitamente sentado. E depois prosterna-te até estares perfeitamente prosternado. Depois procede desta forma durante toda a tua oração. E neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou a tuma'anina várias vezes. Mencionou a tuma'anina no ruku'. Depois mencionou também a tuma'anina no sujud. E mencionou a tuma'anina logo que a pessoa se levanta do sujud e que permanece sentado. Então, vemos que a tuma'anina, a quietude, é um pilar da oração. E repito o hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse a este homem: depois inclina-te até estares perfeitamente inclinado. Isto é, inclina-te até que estejas perfeitamente inclinado. Depois endireita-te até te estabeleceres de pé. Depois prosterna-te até estares perfeitamente prosternado.
Depois senta-te até estares perfeitamente sentado. E depois prosterna-te até estares perfeitamente prosternado. Depois procede desta forma durante toda a tua oração. Este hadith, como dissemos várias vezes, é muttafaqun alayh. A narração daquele que fez mal a sua oração é um hadith que é muttafaqun alayh. Então a pessoa, logo que faz a sua oração, tem de fazer cada um dos pilares da oração de maneira correta. A pessoa não deve fazer a sua oração com pressa, rapidamente, mas tem de respeitar cada um destes pilares. A pessoa tem de fazer a inclinação, se inclinar e permanecer nesta inclinação sem se mexer. Depois tem de se levantar, endireitar, melhor dizendo, da inclinação até se permanecer de pé. E não se deve prosternar enquanto não estiver completamente de pé. E como vimos anteriormente, até que todos os membros, a sua coluna esteja direita. E depois de ter permanecido um pequeno espaço de tempo durante este pilar, então aí se vai prosternar. E quando faz a prosternação, também tem de permanecer imóvel. E depois endireita-se a sua prosternação e senta-se. E tem de permanecer sentado. E depois vai-se prosternar mais uma vez. E permanecer imóvel nesta prosternação. E, como veremos mais tarde, bi'idhnillah, há em cada um destes pilares invocações, súplicas que são ditas. Então será o assunto de próximas aulas, bi'idhnillah ta'ala. Ficamos por aqui e iremos terminar os pilares da oração na próxima aula, bi'idhnillah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.